Essa videoconferência de divulgação de resultados da Gerdau, referente ao terceiro trimestre de 2023. Bem, está aqui do meu lado o nosso CFO, o Rafael Japur, e para nós dois é sempre um prazer conversar com você sobre nosso desempenho e esclarecer possíveis dúvidas e questões que surjam ao longo da nossa apresentação. Vou começar falando sobre o macroambiente de negócios, sobre os destaques dos resultados gerais. Depois eu detalho o desempenho das nossas operações de negócio no trimestre. Aí, na sequência, eu chamo o Japur para ele compartilhar as informações sobre o nosso desempenho financeiro. No final, eu volto para destacar alguns pontos relevantes da nossa agenda ESG. E, por fim, eu e Japur ficaremos disponíveis para conversar com vocês sobre pontos que vocês queiram explorar com mais detalhes. Então, já vamos pular para o próximo slide aí, o número 2, para a gente falar um pouco sobre esse macroambiente onde a gente está inserido. Eu começo dizendo que ao longo do primeiro trimestre de 2023, nós demonstramos mais uma vez a nossa capacidade de nos transformar, inovar, mitigar riscos, gerar valor para os nossos clientes frente a um cenário macroeconômico que foi bastante desafiador para a gente. A gente acompanhou de perto as incertezas em torno desse cenário econômico e inflacionário no mundo, em particular aqui no Brasil e nos Estados Unidos, onde se localizam as nossas principais operações. A gente acompanhou a continuidade do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que seguiu, de alguma forma, influenciando a dinâmica dos custos de matérias-primas, especialmente o carvão. A gente acompanhou também os efeitos da retomada da economia da China no período, cujo PIB cresceu 4,5% nesse primeiro trimestre. E comento também que, meio a esse cenário desafiador, como eu comentei, vivido no primeiro trimestre, a gente obteve um ótimo desempenho ao se beneficiar do nosso modelo de negócio, da nossa diversificação geográfica aqui nas Américas, também da flexibilidade de rotas de produção, especialmente aquelas que a gente tem aqui no Brasil. Vamos para o próximo slide. Antes de falar sobre os destaques dos resultados da Gerdau nos 3 primeiros meses do ano, eu queria destacar que nós concluímos o primeiro trimestre desse ano de 2023 com uma taxa de frequência de acidentes de 0,52. Esse resultado é ainda melhor do que a taxa de 0,76 que a gente registrou no consolidado de 2022, o que representou a menor taxa já registrada na nossa série histórica de 122 anos. Esse desempenho renova o nosso compromisso com a saúde e segurança de todas as nossas pessoas. Aqui na Gerdau, a segurança ela vem sempre em primeiro lugar, uma vez que nenhum resultado é mais importante para nós do que a vida das pessoas. Nesse sentido, na última semana de abril, em celebração ao Dia Mundial da Segurança, nós conduzimos diversas rodas de conversa, seminários, dinâmicas em todas as nossas operações, nos países em que estamos presentes, para dividir aprendizados, reforçar nossa cultura de cuidado ativo, focada sempre no monitoramento de atividades críticas e na prevenção de acidentes de trabalho. Então, ficam meus parabéns a todas as nossas equipes por esses excelentes resultados de segurança que nós conquistamos no primeiro trimestre desse ano. Já pulo agora na sequência, para os próximos slides, em 2 slides, onde eu gostaria de trazer para vocês brevemente alguns destaques que refletem esse sólido desempenho registrado no primeiro trimestre de 2023. Depois o Japur entra, detalhando o nosso desempenho financeiro, mas eu vou dar agora sim algumas informações mais gerais sobre esses resultados, começando pelo nosso EBITDA. Então nós encerramos o primeiro trimestre de 2023 com o EBITDA ajustado de 4 bilhões e 300 milhões de reais, o que foi o segundo melhor EBITDA para esse período na nossa série histórica. Mesmo em meio a um cenário desafiador, como eu comentei anteriormente, a gente segue registrando resultados financeiros fortes, refletindo não apenas a recuperação nas nossas vendas de aço nos primeiros meses do ano, quando a gente compara com o último trimestre de 2022, mas principalmente esse mindset ágil e inovador da companhia, centrado nos desafios e necessidades dos nossos clientes e demais públicos com os quais a gente se relaciona. Eu reforço que esse bom resultado financeiro alcançado neste trimestre,
ele reflete os esforços consistentes dos nossos times pela busca contínua de excelência operacional. A gente viu nesse período, além da retomada das vendas de aço, como eu comentei, uma relevante redução dos custos, o que resultou na melhoria das margens em todas as nossas operações de negócio, quando a gente compara com o quarto trimestre do ano passado. Eu destaco aqui uma vez mais o nível das nossas despesas com vendas gerais e administrativas, que é destacada no nosso relatório de resultados como SG&A, tem se mantido em patamares abaixo da média da indústria do aço global. Além dos destaques financeiros, eu queria ressaltar que a Gerdau lançou recentemente, junto ao Cubo Itaú e empresas parceiras, o que foi chamado de Cubo Constru Living, que é o primeiro hub focado em criar experiências inovadoras na jornada do ecossistema da habitação e da construção no Brasil. O objetivo dessa iniciativa é impulsionar o desenvolvimento dos setores de construção civil e habitação a partir de conexões entre os principais players e gerar oportunidades de negócios na América Latina como um todo e também em outras partes do mundo. A expectativa que nós temos é de crescer em 300% o número de startups ainda no primeiro ano de atuação, oferecendo soluções nos segmentos de projeto, de viabilidade, de construção, aquisição e habitação de forma geral. A partir da Gerdau Next, que como você sabe é nosso braço de novos negócios, a Gerdau vem apoiando iniciativas de inovação aberta por meio de suporte a empreendedoras, empreendedores e parceiros de forma geral. Eu ressalto que Construtec é um dos 4 clusters estratégicos da Gerdau Next, que a gente tem o propósito de contribuir para a industrialização, para a modernização, a digitalização e também a redução do déficit habitacional no setor da construção, especialmente aqui no Brasil. Então, com o Cubo Constru Living, a gente visa gerar ainda mais valor para toda a cadeia desse segmento, buscando, em conjunto, melhorias de produtividade, eficiência e práticas mais sustentáveis. Bom, no próximo slide, o slide número 6, eu vou introduzir os destaques das nossas operações de negócio e aproveitar e falar um pouco das perspectivas que a gente vê para os mercados em que a gente atua. Vou começar no slide 7, falando sobre a América do Norte. Então, na América do Norte, a nossa operação da América do Norte inclui México, Estados Unidos e Canadá. A gente segue entregando resultados expressivos no início do ano de 2023. Nesse primeiro trimestre, o EBITDA ajustado do negócio ele totalizou 2 bilhões e 400 milhões de reais, com uma margem EBITDA ajustada de 30,2%. As entregas no mercado local elas continuam em um patamar alto, acompanhando os bons níveis de atividade dos setores consumidores de aço e também no movimento de recomposição dos estoques do setor de distribuição e da indústria da construção, que a gente acompanhou ao longo desse primeiro trimestre. Em fevereiro e março desse ano, nós tivemos entregas mensais recordes nessa operação de negócio. O nosso backlog de pedidos nos Estados Unidos ele segue estável em um nível bastante elevado, de cerca de 60 dias, acima do nível que a gente tinha antes da pandemia da Covid-19. Eu quero destacar também que desde que o governo americano, o norte-americano, aprovou pacotes de incentivos no ano passado, os compromissos de investimentos no setor industrial nos Estados Unidos já alcançaram mais de 200 bilhões de dólares, o que demonstra um ambiente favorável para investimentos e para a contínua geração de empregos no país, já com os impactos positivos na economia, em especial no segmento de energia. Bem, nesse contexto, a Lei de Redução da Inflação, o Inflation Reduction Act, na sigla em inglês, ele inclui 370 bilhões de dólares em créditos fiscais para tecnologias limpas, enquanto uma outra lei, a Lei dos Chips, prevê 39 bilhões de dólares em investimentos para estimular a produção local de semicondutores. Essas medidas, junto com o processo de reshoring, certamente contribuirão para o crescimento da demanda futura por aço nessa região. Nesse sentido, nossa operação de negócio América do Norte ela está muito bem posicionada para atender as necessidades dos nossos clientes, operando em plena capacidade, uma vez que segue focada na melhoria de rentabilidade e produtividade das usinas
compartilhando, como eu comentei anteriormente, ainda mais valor para os nossos stakeholders, especialmente no caso da América do Norte, com os nossos clientes. Destaco também aqui, para finalizar a América do Norte, os investimentos que a gente está realizando nesse momento nas usinas de Jackson, no Tennessee, nos Estados Unidos, e também o Whitby, no Canadá, que terão novos equipamentos entrando em operação agora nos próximos meses, criando ainda mais capacidade de atender os nossos clientes locais. Vou passar para o próximo slide para a gente falar um pouco sobre nossas operações de aços especiais. Lembrando que essa operação ela se divide entre Estados Unidos e Brasil. Eu vou começar falando dos Estados Unidos, onde eu destaco que o CHIPS Act, que eu comentei anteriormente, ele vai contribuir com a instalação de fábricas de semicondutores no país nos próximos anos, solucionando a questão de escassez de chips no mercado de veículos. Como vocês sabem, tem impactado a demanda por aços especiais nos últimos anos, especialmente nos Estados Unidos. Em termos de mercado, a gente segue vendo um processo de recuperação de produção e venda de veículos nos Estados Unidos, ainda em um nível um pouco abaixo da média histórica. A produção de caminhões, por exemplo, ela subiu quase 30% em fevereiro, na comparação anual, atingindo cerca de 50 mil unidades, segundo os dados da Associação Automotiva Local. A produção de veículos pesados ela deve somar aproximadamente 300 mil unidades nesse ano de 2023, enquanto a produção de leves deve ficar acima de 15 milhões de unidades. Além disso, eu queria destacar aqui com vocês que o segmento de óleo e gás, importante para nós na América do Norte, ele segue em retomada, se aproximando de uma marca mensal de 1.000 rig counts nesses próximos meses. Vindo agora para o Brasil, as perspectivas para o mercado de aços especiais, elas seguem influenciadas pelas incertezas atreladas ao acesso a linhas de crédito e também às altas taxas de juros, o que contribui, como a gente tem visto aí regularmente na imprensa, numa restrição da demanda por veículos. Entre leves e pesados, existem nesse momento 8 montadoras anunciando paradas nesse primeiro trimestre de 2023, impactando em 35 mil unidades, segundo a Anfavea. Para 2023 como um todo, a própria Anfavea, mesmo nesse cenário de incerteza, ela segue projetando um aumento de cerca de 4% na produção de veículos leves em relação ao ano anterior. E o setor de máquinas agrícolas deve manter um cenário positivo, com a perspectiva de alta em torno de 4%, com as necessidades de modernização da frota e meio a bons níveis de safra que continuam aqui no Brasil. Eu destaco que a competitividade dos setores consumidores de aços especiais, principalmente de autopeças, ela retraiu nesse primeiro trimestre devido à valorização do real frente ao dólar. Quero destacar também, e finalizando essa parte de aços especiais, que a gente segue avançando na operação do novo lingotamento contínuo de blocos e tarugos, a nossa usina de Pindamonhangaba, em São Paulo, um equipamento estado da arte, cujos produtos estão em fase de homologação junto aos nossos clientes. Esse equipamento ele vai permitir a nossa unidade de Pinda ter um processo mais automatizado, com menor emissão de CO2 e com melhor rendimento, resultando na entrega de produtos diferenciados e um patamar ainda mais elevado de qualidade para os mercados demandantes aqui no Brasil. Bom, passo rapidamente para o próximo slide, para eu falar agora sobre o cenário de aços longos e planos aqui no Brasil, cujo desempenho no primeiro trimestre refletiu uma recuperação nas nossas vendas de aço para os diferentes setores em que atuamos, quando a gente compara com o quarto trimestre do ano anterior. O consumo de aço nos setores de construção residencial e comercial, ele segue em um nível ainda alto, apesar dessas preocupações recorrentes do mercado com relação ao número de novos lançamentos e também ao patamar de estoques observado em algumas cidades. O número de canteiros de obras ativos no Brasil ele atingiu um novo recorde histórico nesse mês de abril, ficando acima de 10 mil unidades, o que representa uma alta de 3% na comparação anual. O setor também pode ser beneficiado pelas reformas dos programas habitacionais voltados para os segmentos de baixa renda. O setor da construção industrial ele segue gerando uma demanda muito importante,
em especial dos setores de papel e celulose, mineração e óleo e gás. A gente tem visto anúncios de novos investimentos, especialmente nesses setores. A própria Câmara Brasileira da Indústria da Construção, né, chamada de CBIC, ela prevê um crescimento de 2,5% em 2023 para a indústria da construção. Essa projeção, ela considera uma evolução no mercado consistente que a gente tem visto nos últimos anos. Acho que ela valida também um ciclo de negócios do mercado imobiliário, que a gente vê em andamento, e uma demanda habitacional sólida aí para os próximos trimestres. Quero comentar também que houve uma leve recuperação nas vendas do varejo nesse primeiro trimestre, em comparação com o último trimestre do ano passado, impactada por algumas medidas pontuais de auxílio do governo, mas é um setor, né, cujo desempenho segue inibido por essas altas taxas de juros, por restrições ao crédito, como eu comentei ali há pouco. Além disso, né, eu queria sinalizar também uma perspectiva de retomada de investimentos públicos e privados em obras de infraestrutura, que são sempre um indutor do crescimento de aço no país. Exemplos, né, obras do metrô de Fortaleza, aqui de São Paulo. A ABDIB, ela projeta que os investimentos em infraestrutura elas devem ficar por volta de 170, 175 bilhões de reais nesse ano de 2023, que seria o maior valor investido desde o ano de 2014. Quero destacar também, né, a acomodação da demanda por aço no setor industrial num patamar elevado. Destaque para a linha de implementos rodoviários, que cresceu 4% nos 3 primeiros meses do ano. E também uma demanda no setor de energia, especialmente a energia solar e eólica, além das demandas que têm vindo, e a gente tem observado isso crescendo ao longo das últimas semanas, no segmento de óleo e gás. Vou para o meu último slide nessa parte, né, rapidamente passando por América do Sul, comentando que na Argentina a demanda por aço proveniente dos setores de construção, energia e mineração ela segue forte, o que tem estimulado as vendas no mercado local. O setor de construção na Argentina esse ano ele deve repetir o bom desempenho que nós observamos no ano passado, quando o nível de atividade avançou cerca de 3,5%. Um cenário parecido se repete no mercado de aço uruguaio. E comento, por fim, que no Peru a gente enfrentou um pouco mais de dificuldade nesse primeiro trimestre, devido às questões econômicas e sociais pelas quais o país enfrenta, e um fenômeno que não é típico, mas esse primeiro trimestre a gente teve que lidar com isso, que são as questões climáticas relacionadas a um ciclone que atingiu o Peru no mês de março e que nos provocou, durante um período de tempo, uma demanda por aço um pouco menor. Bom, eu encerro aqui essa primeira parte, eu vou passar agora para o Japur detalhar um pouco mais o desempenho financeiro. Assim que ele concluir, eu volto rapidamente para a gente destacar alguns pontos da nossa agenda ESG. Então, Rafa, segue contigo aí agora, tá? Obrigado, Gustavo. Boa tarde para todas e para todos. É sempre um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez na nossa divulgação de resultados. Bom, passando para o slide de número 12, vamos falar um pouco sobre o nosso capital de giro e nosso fluxo de caixa. No gráfico da parte esquerda da tela, a gente vê a evolução do nosso capital de giro nos últimos trimestres, e assim como o nosso ciclo financeiro, que é a parte de cima do gráfico. A gente encerrou esse trimestre com um capital de giro de 16 bilhões e 300 milhões de reais, com um ligeiro aumento na ordem de 100 milhões de reais em relação àquilo que a gente fechou o ano passado. Mesmo num cenário com maior volume de vendas e maior receita líquida, como o Gustavo destacou no início da apresentação dele, muito puxado para a América do Norte e pelo Brasil. Olhando de um pouco mais de perto o número de capital de giro deste trimestre, acho que é importante a gente destacar que houve uma troca positiva entre as contas de estoque e clientes. Lembrando que essa última é a conta mais próxima de se converter efetivamente em caixa pela companhia. Registramos um ciclo financeiro, na medida em dias, de 78 dias. Uma redução de 3 dias em relação ao trimestre anterior, muito puxado pelo aumento da receita, como a gente acabou de mencionar. Acho que é importante a gente destacar aqui que a gente não está satisfeito com esse patamar de ciclo financeiro ainda. A gente entende que tem espaço para melhoras e temos aí alguns planos de ação em marcha em todas as nossas operações de negócio, visando melhorar a nossa performance nessa métrica. Bom, agora eu vou passar para a direita do slide, falar um pouco sobre o fluxo de caixa
operacional desse trimestre. A partir do nosso EBITDA ajustado de 4 bilhões 322 milhões de reais, uma margem de 23%, a gente investiu 550 milhões de reais em capital de giro em função da maior alavancagem operacional nesse trimestre, com volume de vendas físicas mais de 10%, 11% acima do que a gente teve no trimestre anterior. Os nossos desembolsos de CAPEX totalizaram nesse trimestre 954 milhões de reais, como está ali destacado no slide, nesse trimestre, dos quais quase 300 milhões de reais foram destinados à expansão e à atualização tecnológica das nossas plantas, buscando nossa competitividade de longo prazo. É importante destacar que, alinhado ao nosso compromisso de desenvolvimento sustentável, econômico e social do Estado de Minas Gerais, quase a metade desse desembolso desse trimestre foi destinado a essa região. Depois dos desembolsos com imposto de renda e juros líquidos, concluímos o período com um fluxo de caixa de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Isso foi 140% a mais do que a gente registrou no trimestre anterior, o que equivale a cerca de 14% da nossa receita líquida ou 62% do EBITDA, mostrando a nossa capacidade importante de converter receitas e resultado em caixa. No gráfico de baixo, onde traz a evolução histórica, um pouco mais de longo prazo, desde 2014, do nosso fluxo de caixa trimestral. Tipicamente, a gente pode observar que o primeiro trimestre de cada ano, que aqui no gráfico eles estão destacados em verde, quando o fluxo de caixa é positivo, e em vermelho, quando o fluxo de caixa é negativo, tipicamente o primeiro trimestre é um período onde há consumo de capital de caixa, muito em função do aumento do capital de giro, pela retomada da sazonalidade, que geralmente a gente tem um menor volume de operação no quarto trimestre e uma retomada no primeiro trimestre. Então é importante a gente destacar que a gente está vindo agora pelo primeiro trimestre consecutivo, hoje a gente apresenta, num primeiro trimestre, uma geração expressiva de fluxo de caixa positivo. Passando para o slide número 13, falar um pouco sobre a nossa liquidez e endividamento. A gente seguimos com um patamar de dívida líquida muito saudável de 0,31 vezes. Em março, a nossa dívida líquida ficou em 6 bilhões e 400 milhões de reais, uma redução de em torno de 800 milhões de reais, em função de tanto um aumento de caixa de 400 milhões de reais, quanto uma redução da nossa dívida bruta também na ordem de 400 milhões de reais. Assim, a gente está muito alinhado aos parâmetros da nossa política financeira e buscando aí muito próximos também do que entendemos como companhia ser a estrutura ótima de capital para os nossos negócios. Passando para a parte direita da página, destaco que finalizamos o primeiro trimestre com uma posição robusta de caixa de 5 bilhões e 800 milhões de reais. Seguimos com a nossa linha revolver de 875 milhões de dólares integralmente disponível e não sacada, o que, em conjunto com o nosso caixa, nos dá uma posição de liquidez efetiva e imediata para a utilização em torno acima de 10 bilhões de reais. Falando brevemente da parte do cronograma de amortização das nossas dívidas, e aqui dando um pequeno spoiler aí, com relação ao segundo trimestre, agora no mês de abril houve o vencimento e a liquidação do nosso bond 2023, valor aproximadamente de 190 milhões de dólares. E agora, na próxima semana, dia 8 de maio, a gente vai ter o vencimento da primeira tranche da nossa 16ª série de emissão de debêntures, no valor de 600 milhões de reais. A segunda tranche dessa debênture, ela vence apenas em 2026, como vocês podem ver no gráfico, aquele 800 milhões lá na frente, mais para frente no horizonte de amortização. Para finalizar minha participação agora nesse momento, gostaria de passar para o slide 14 e comentar sobre os nossos proventos, né? Em virtude do resultado desse primeiro trimestre, o Conselho de Administração da Gerdau S.A. aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio no montante de 892 milhões de reais.
cerca de 51 centavos por ação. O pagamento ele vai ser feito no dia 29 de maio, com base na posição acionária detida no dia 15 de maio. No caso da metalúrgica Gerdau, por sua vez, a distribuição vai ser de 310 milhões de reais ou 30 centavos por ação. Aqui, no caso da metalúrgica, vai ter um mix de cerca de 25 centavos por ação a título de juros sobre capital próprio e 5 centavos por ação na forma de dividendos. Agora, saindo um pouco dos dividendos, falando nossa performance de uma forma um pouco mais holística, passando para a parte da direita do gráfico, a gente tem 4 barras. Cada uma dessas barras, ela mostra a performance relativa da Gerdau, que é essa elipse amarela, dentro de um grupo de peers, que a gente entende que dentro do nosso setor, melhor representam e se aproximam dos segmentos e das regiões de atuação da Gerdau. No topo de cada barra, a gente tem o peer com a melhor performance para aquele indicador. No centro da barra, a gente tem a média desse conjunto de peers. E na parte de baixo, a gente tem o peer com a menor performance. A gente pode destacar, observando as diferentes barras, que a Gerdau apresenta um desempenho destacado e acima da média nas diferentes métricas, seja em nossas margens, em nosso retorno sobre o capital empregado, ou na nossa austeridade, no nosso SG&A, ou na nossa solidez pela nossa posição de alavancagem. Quer dizer, essa consistência no dia a dia em diferentes perspectivas é que nos permite seguir comprometidos em retornar valor de forma ao longo do tempo para os nossos acionistas, alavancando cada vez mais o nosso posicionamento como uma das empresas do setor com o menor nível de emissões de CO2 da indústria. Bom, mais uma vez, agradeço pela atenção de todas e todos e retorno a palavra para o Gustavo,